E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Diogo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estuda Cabra. Sou vestibulando, estou aí correndo atrás de uma vaga de medicina e esse vídeo eu vou apresentar para vocês, não é 10, nem 15, nem 20, nem 30 dicas. Acredite se quiser, são 60 dicas para ciências da natureza condensadas, velho. Então condensadas, aceleradas. E o que eu estou falando nessas 60 dicas? São coisinhas pontuais, aquelas coisas pontuais que tem nos conteúdos de biologia, física e química, coisas que às vezes a gente deixa passar despercebido. Dê o seu joinha, cara, é muito importante. Se você quiser parte 2 desse vídeo, ou então que eu faça a mesma coisa em matemática, dê joinha no vídeo que eu vou saber que vocês gostaram e aí eu faço outro, tento fazer outro, me desdobrar para fazer outro. Não sei se vai dar tempo esse ano, mas a gente vai continuar junto aí no canal no próximo ano com certeza. Vamos lá, som na caixa, vai! Um álcool trata-se de um grupamento funcional hidroxila ligado a um carbono que já possui as 4 ligações feitas. Chamamos esse carbono de carbono saturado. Preste bastante atenção, pois se você tiver um grupamento funcional hidroxila ligado a um carbono que possui ligação dupla, ou seja, um carbono insaturado, significa dizer que você não tem um álcool, e sim um enol. Mitose e meiose são processos de divisão celular. Elas se diferenciam, pois a meiose, a célula-mãe, produz 4 células filhas, e cada uma dessas células filhas tem metade do material genético da mãe. Associe a primeira parte do nome meiose à palavra meio, para lembrar que as células filhas desse processo de divisão possuem metade do material genético da mãe. Já a mitose, a célula-mãe origina 2 células filhas idênticas, com a mesma quantidade de material genético. O carbono é tetravalente, ou seja, ele pode efetuar até 4 ligações. Se um carbono saturado estiver ligado a 4 diferentes compostos, esse carbono será chamado de carbono quiral. As ligações simples também são chamadas de ligações sigma. As ligações duplas possuem uma ligação sigma e outra ligação pi. As ligações triplas, por sua vez, possuem 2 ligações pi e uma ligação sigma. É muito importante saber disso, pois existem questões que apenas pedem para que você determine o número de ligações pi. Nesse exemplo, temos 2 ligações pi. Em colisões perfeitamente elásticas, envolvendo corpos idênticos, após a colisão, os corpos seguirão com as velocidades trocadas. Cátions são íons que perderam elétrons, ou seja, se tornaram positivos. No caso dos ânions, são íons que ganharam elétrons, dessa forma se tornaram negativos. Para facilitar seus cálculos, tenha em mente que 1 milímetro é igual a 1 centímetro cúbico. Raios divergentes são raios que se afastam. Lembre-se que divergente começa com D de distante, então os raios ficam distantes, cada vez mais distantes um dos outros. Já os raios convergentes, eles se aproximam. Lembre-se que a palavra convergente inicia com a sílaba com, associa a palavra companhia. Isso vai dar a impressão de união, são os raios se juntando. A cafeína pode funcionar como vasoconstritor, ou seja, ela pode diminuir a seção transversal de vasos sanguíneos do cérebro. Acredita-se que seja essa vasoconstrição a responsável, ao menos em parte, pelo alívio de certas dores de cabeça. Essas são as regras para citar o nome científico de um animal. O nome científico dos animais deve ser escrito em latim. Todo animal tem obrigatoriamente 2 nomes no mínimo. O primeiro fala do gênero e o segundo da espécie. O nome do gênero com inicial maiúscula e o da espécie com inicial minúscula. Segue o exemplo. O DNA possui a base nitrogenada timina. Já o RNA possui a base nitrogenada uracila. Essas bases se diferenciam de um para o outro. No entanto, adenina, guanina e citosina são comuns entre ambos. Agora vamos falar das hipovitaminoses. A falta de vitamina A causa cegueira noturna. A falta de vitamina C causa escorbuto, também conhecido como doença do marinheiro. A carência de vitamina E pode causar esterilidade. A falta de vitamina B pode causar a doença chamada beriberi. A carência de vitamina D pode causar o raquitismo. A falta de vitamina K pode causar problemas de coagulação. Aqui nós temos uma amina. Ela é muito parecida com outro composto chamado de amida. A palavra amida parece muito a palavra amígdalas. Então você vai associar a palavra amígdalas a uma bola, que são bolas que ficam na nossa garganta. E assim você vai associar isso ao fato da amida possuir um oxigênio que tem formato de bola. Assim você vai diferenciar a amina da amida. Para memorizar a fórmula da velocidade das ondas, lembre-se da frase "vem lamber ferida". 3.600 segundos equivalem a 1 hora. A força de atrito, chamada de Fati, é sempre oposta à tendência do movimento. É graças à reação da força de atrito que podemos andar. Essa não é uma dica e sim uma pergunta. Você está lembrado da hibridização do carbono? Se você não lembra, esta é uma oportunidade para revisar agora. Este é um macete para decorar a classificação biológica. Use a frase "rato frito com orégano fica gostoso, experimente". Este é o gráfico de uma reação endotérmica, ou seja, os produtos possuem mais energia que os reagentes. O ΔH é positivo, sendo assim, toda reação absorveu energia. Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, multiplique por 3,6. Para transformar de quilômetros por hora em metros por segundo, divida por 3,6. O nêutron foi descoberto por James Chadwick em 1932.
Este é o gráfico de uma reação exotérmica, ou seja, os produtos possuem menos energia do que os reagentes, sendo assim o ΔH é menor do que zero, pois a reação perdeu energia para o meio em forma de calor. Este é um fenol e uma curiosidade sobre ele é que, apesar de ter a hidroxila, ele é levemente ácido, pois a ressonância do anel aromático acaba por conter a eletronegatividade do oxigênio, sendo assim o hidrogênio consegue ser liberado em forma de H+, característica dos ácidos. Essa é uma das reações mais cobradas no Enem, chamada de transesterificação, na qual um triglicerídeo reage com um álcool, formando assim o biodiesel, que está sendo representado por um éster, mais a glicerina. Em um RNA, nós possuímos regiões que podem ser codificadas, chamadas de exons, e outras regiões não codificantes, chamadas de introns. Elas estão de intrometidas. Use essa frase para memorizar este fato. Chamamos de splicing o processo de retirada desses introns, que não podem ser codificados. A epiderme é a camada mais superficial da pele. Associe a letra P da palavra epiderme à palavra primeiro, ou seja, epiderme é a primeira camada da pele. Quanto mais energia um elétron recebe, mais ele pula para camadas externas ao núcleo. Quando ele perde essa energia, ele retorna para camadas mais próximas ao núcleo e libera essa energia em forma de luz, chamadas de fóton. Hidrocarbonetos são derivados do petróleo. São compostos formados por apenas carbono e hidrogênio. Lembre-se que todos eles são apolares e não se misturam com a água. Este é um artrópode e seu exoesqueleto é formado por quitina. A quitina é um polissacarídeo constituído por um polímero de cadeia longa de N-acetilglicosamina. O som é uma onda mecânica, ou seja, necessita de matéria para se propagar. É por isso que o som não se propaga no vácuo. A principal característica de uma substância pura é possuir os seus pontos de ebulição e fusão precisamente definidos. Entendemos por fase cada porção visível de uma mistura. Logo assim, mesmo que em um copo tenhamos apenas água e gelo, ou seja, água em forma sólida e água em forma líquida, vamos possuir uma mistura heterogênea, pois possuímos duas fases. Esse é um exemplo de lente convergente. Ela tem a capacidade de fazer os raios que passam por ela convergirem em um único ponto chamado de foco. E este é um exemplo de lente divergente, ou seja, ela tem a capacidade de fazer os raios que atravessam essa lente divergirem, ou seja, se distanciarem. Lembre-se que uma célula eucarionte é uma célula mais complexa, cheia de organelas citoplasmáticas. Provavelmente você não possui DNA mitocondrial herdado do seu pai, pois as mitocôndrias presentes no espermatozoide migram até a base do flagelo com o fito de fornecer mais energia para o movimento de entrada no óvulo. Após a entrada do espermatozoide no óvulo, o flagelo é descartado juntamente com as mitocôndrias paternas. Este é o comparativo do poder de penetração das partículas alfa, beta e gama. Esta é a composição do ar atmosférico. Aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% são outros gases, com destaque do argônio. Lembre-se da palavra no ar, em referência a nitrogênio, oxigênio e argônio. Catalisadores são substâncias capazes de acelerar uma reação sem sofrer alteração, ou seja, elas podem acelerar reações e não se desfazem depois dessa reação. Elas também são capazes de diminuir a energia de ativação de uma reação. Observe que a linha azul é uma reação na presença de um catalisador, ou seja, a energia de ativação foi bem menor do que na linha laranja, onde a reação aconteceu sem a presença de catalisador. O trabalho realizado por um corpo independe da sua trajetória, ou seja, neste exemplo, o trabalho realizado pelo cachorrinho ao subir a escada do ponto B para o ponto A independe da trajetória da escada. Apenas você tem que multiplicar o peso do cachorro pela distância que ele percorreu em linha reta. O trabalho de um corpo pode ser descoberto calculando a área do gráfico da força pela distância. Em um circuito paralelo, a corrente é dividida por cada nó do circuito. Em um circuito elétrico, com associações em série, ao invés de dividirmos a corrente, é a tensão que se divide. A síndrome de Down também é conhecida como trissomia do cromossomo 21, ou seja, o par de cromossomos 21, na verdade não é um par, e sim são 3 cromossomos. Vamos falar de botânica rapidamente. As briófitas não possuem vasos condutores. As samambaias são consideradas pteridófitas e elas possuem dutos para a condução de nutrientes. As gimnospermas não possuem flor, mas elas possuem sementes. As angiospermas são completas, elas possuem flores, frutos e sementes. O retículo endoplasmático rugoso, ele possui ribossomos aderidos à sua parede, por isso ele possui esse aspecto rugoso. Ele é responsável pela produção de proteínas, mas não é qualquer tipo de proteína. O seu foco maior é nas proteínas de exportação, ou seja, aquelas proteínas que vão ser lançadas para fora da célula, como é o caso dos hormônios e enzimas digestivas. Uma curiosidade sobre o retículo endoplasmático liso, ele também é responsável pela desintoxicação da célula. Em células do fígado, o retículo endoplasmático liso, ele é muito desenvolvido. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final. Eu desejo a você uma excelente prova, um excelente segundo dia de prova e espero que você consiga realizar os seus objetivos. Se inscreva no canal e vamos junto aí até a aprovação. Valeu, pessoal. Até a próxima.